Amigos e camaradas, senhoras e senhores jornalistas, uma saudação a todos vós pela vossa presença nesta magnífica iniciativa, com este enquadramento paisagístico notável, ímpar, e neste parque que é também espelho e reflexo do projeto da CDU na defesa do ambiente, na defesa dos interesses das populações. Temos vindo a apresentar as listas de candidatos da CDU às eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro. Damos hoje a conhecer neste ato público o conjunto de candidatos da CDU. São 22 listas, 322 candidatos, homens, mulheres e jovens ligados à vida e aos problemas e com provas dadas, gente com compromissos e com valores, que assume uma política e um projeto para o país. Mais de 300 de candidatos, com um percurso de intervenção política, social, científica e cultural, que são a melhor garantia da competência e reconhecida qualidade de intervenção. Candidatos, membros do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista aos Verdes, mas também candidatos indicados pela ID e outros sem filiação partidária, que representam 11% e que a sua experiência enriquecem as listas da CDU. Listas que dão expressão direta na Assembleia da República aos direitos e aos interesses de classe, dos trabalhadores e de outros setores e camadas sociais. Listas renovadas e rejuvenescidas, onde se cruzam a experiência e a juventude com uma larga maioria de candidatos com menos de 50 anos, não deixando de valorizar a participação ativa de reformados e pensionistas. Listas que, se for essa a vontade dos trabalhadores e das populações, transformarão mais uma vez os futuros grupos parlamentares do PCP e do PEV nos mais jovens da Assembleia da República. Gostaríamos ainda de destacar a presença de mulheres nas listas. Desde logo, com as primeiras candidatas, as listas da CDU são encabeçadas por mulheres em 9 círculos eleitorais, 41% do total. Mas também nos primeiros lugares das listas, com reflexos no número de mulheres deputadas e ainda na composição geral das listas, em que as mulheres representam 48,14% dos candidatos, um acréscimo de 6% face a 2015. Homens, mulheres e jovens, candidatos ligados à vida social, dirigentes e ativistas sindicais, membros de comissões de trabalhadores, do movimento juvenil, do movimento reformados e pensionistas, das pessoas com deficiência, do movimento das mulheres, do movimento dos utentes dos serviços públicos, das comissões de utentes, do movimento associativo popular e tantas outras diversas formas de associativismo ligadas às causas concretas, como são a da luta contra o racismo e a xenofobia, da preservação do meio ambiente, da proteção dos animais, da promoção da cultura, entre muitas outras. Listas que contam com a participação dos deputados eleitos na Assembleia da República e de muitos quadros eleitos autárquicos. Testemunho do trabalho realizado que constitui um exemplo a valorizar. Candidatos que assumem um compromisso com o interesse público, que dizem a todos, olhos nos olhos, que não querem e não têm nenhum benefício material pelo facto de serem deputados, que assumem o princípio de não serem beneficiados nem prejudicados pelo exercício dos cargos públicos, porque estão lá para servir os trabalhadores e o povo e o país e não para terem benefícios próprios. Uma marca que nos distingue e queremos continuar a honrar. Candidatos e futuros deputados que não faltarão em nenhum momento e não desperdiçarão nenhuma oportunidade de fazer avançar o país, mas que da mesma forma não regatearão meios e esforços para travar as injustiças e, tal como sempre, estarão nas ruas, nas empresas e onde for necessário, ao lado dos trabalhadores e das populações, em defesa dos seus interesses. É ao povo que cabe decidir e com a clara noção de que não há vencedores antecipados.
nem deputados eleitos por antecipação, como alguns proclamam. Todos os caminhos do reforço da CDU estão em aberto. E é esse o caminho que vamos percorrer com a confiança decorrente do dever cumprido e do trabalho realizado e do valor do projeto alternativo de que somos portadores. Os candidatos da CDU, que a CDU apresenta, são também uma garantia que os deputados que em 6 de outubro passarão a integrar os grupos parlamentares do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista aos Verdes prosseguirão o reconhecido trabalho dos deputados eleitos pela CDU na Assembleia da República. Nestes 4 anos, vimos bem quem avançou com medidas e soluções para resolver problemas dos trabalhadores e para o povo. E quem fez a diferença com a sua iniciativa, a sua proposta, com a sua ação firme para repor direitos e rendimentos, foram as forças da CDU. O balanço e o trabalho realizado pelos deputados das forças da CDU nesta legislatura que agora acaba, mostra uma exigente e produtiva intervenção, comprometida com os interesses dos trabalhadores e do povo e em contacto permanente com a sua vida, a sua luta determinante, mas também com a realidade do país. Nestes 4 anos, para além das muitas audições e audiências, das milhares de perguntas e requerimentos, as centenas de iniciativas legislativas, entre as quais mais de 3 centenas de projetos de lei, além da ação desenvolvida nos 4 orçamentos do Estado, onde ficaram consagradas dezenas e dezenas de propostas dos partidos da CDU, a maioria dirigida à reposição e conquista de direitos e rendimentos, que se traduziram em importantes avanços na vida dos portugueses. Os deputados eleitos pela CDU estiveram com a sua opinião, a sua proposta, em todas as mais importantes questões da vida nacional, mas também no debate e procura de soluções dos problemas concretos dos mais recônditos lugares do país. Foi das bancadas do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes que surgiu uma intensa atividade, também com propostas inovadoras na procura de soluções a novos e velhos problemas. De entre muitas, assumem especial importância as ligadas aos aumentos dos salários, das reformas, das prestações sociais, a reposição de direitos sociais e laborais, o reforço do investimento em funções sociais e serviços públicos da saúde, aos transportes públicos para a solução dos problemas ambientais, a de desagravamento fiscal dos rendimentos do trabalho, a eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários. Medidas que permitiram inverter a tendência do retrocesso económico e criar emprego. E se não se foi mais longe, foi porque a CDU não tem ainda a força necessária. O balanço conjunto do nosso trabalho parlamentar constituiu um compromisso de candidatos da CDU da continuação da luta por uma política que garanta a todos os portugueses uma vida melhor. Candidatos de uma força que se apresenta às próximas eleições com uma política e um claro projeto alternativo para enfrentar os crónicos problemas do país que se arrastam há anos sem solução, como são os seus déficits estruturais, a degradação dos setores produtivos nacionais, o fraco crescimento económico e insuficiente emprego, as agravadas condições de trabalho, a injusta distribuição do rendimento nacional, onde pesam os baixos salários e a precariedade, profundas desigualdades sociais e regionais e elevada pobreza no seio de quem trabalha ou trabalhou, a degradação dos serviços públicos essenciais à vida dos portugueses. Candidatos que partem para estas eleições conscientes do muito que falta fazer para garantir o desenvolvimento do país e determinados pela consigna avançar é preciso com uma política para lhes fazer frente, a política patriótica e de esquerda. Candidatos de uma força que quer libertar o país das amarras e interesses do grande capital monopolista, para garantir a elevação das condições de vida do povo, recuperar os instrumentos de comando da economia portuguesa, com o objetivo de os colocar ao serviço do desenvolvimento do país e dos portugueses, que assumem a imperiosa necessidade de libertar o país das castradoras imposições e constrangimentos externos e empenhada na concretização de uma solução para o sufocante problema do serviço da dívida pública. Candidatos de uma força que define como uma das linhas essenciais de uma política patriótica e de esquerda a valorização do trabalho e dos trabalhadores. Candidatos para avançar na concretização de uma política de ampliação da proteção social
com o reforço do sistema da segurança social pública, capaz de assegurar a universalização e a majoração do abono de família e do reforço das prestações sociais, em avançar com uma justa política fiscal, baseada na efetiva taxação do grande capital e na redução dos impostos sobre os trabalhadores, na progressiva tributação do rendimento de elevado valor e o desagravamento dos rendimentos mais baixos, na redução dos impostos indiretos face aos impostos diretos. Candidatos de uma força determinada a avançar com uma política que dê prioridade ao investimento público, visando assegurar um elevado nível de resposta ao desenvolvimento das infraestruturas e qualificação de todos os serviços públicos essenciais e, no imediato, com um programa de investimento na saúde capaz de inverter o subfinanciamento crónico do SNS e com a implementação de um programa extraordinário de investimento no setor dos transportes públicos que não só responda no imediato aos graves problemas existentes, como assegure no futuro, enquanto opção estratégica, o direito à mobilidade, a defesa do meio ambiente, a redução das importações. Candidatos de uma força que assume como grande linha essencial do seu programa a imperiosa necessidade de medidas para garantir um salto qualitativo e quantitativo no desenvolvimento das forças produtivas, que passa no quadro de uma economia mista por uma aposta clara que promova a produtividade e a progressão nas cadeias de valor, com mais investimento empresarial em inovação e desenvolvimento, dinamiza o mercado interno, assegura o apoio necessário às micro, pequenas e médias empresas e desenvolva o controle público e a dinamização de empresas estratégicas. Candidatos de uma força empenhada em promover uma decidida viragem nas políticas ambientais, o que passa pela planificação e gestão criteriosa dos recursos naturais e não uma economia guiada pelos critérios financeiros e a maximização do lucro, que multiplica desigualdades e conduz à predação dos recursos naturais. Em avançar na concretização de um leque amplo de políticas integradas visando um país coeso e equilibrado. Em avançar concretizando um novo rumo para a justiça, que se quer mais igualitária, acessível e próxima dos cidadãos e o firme combate à corrupção. Candidatos empenhados em dar urgência à resolução de inadiáveis e importantes problemas que estão a condicionar a vida dos portugueses, com propostas e medidas concretas para avançar. Avançar na concretização da emergência salarial, o que exige o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, com um significativo aumento do salário médio, a valorização das profissões e das carreiras, e a elevação do salário mínimo nacional para 850 euros. Avançar na valorização das reformas com um aumento mínimo de 40 euros ao longo da legislatura e o mínimo de 10 euros a partir de janeiro de 2020. Avançar na garantia do direito à reforma por inteiro e sem penalizações, com 40 anos de descontos. Reposição da idade da reforma aos 65 anos. Avançar na eliminação das taxas moderadoras, reforço dos meios da contratação de profissionais em falta no Serviço Nacional de Saúde. Avançar na garantia da creche gratuita ou soluções equiparadas, assegurando soluções transitórias até à implementação de uma rede pública que garanta a cobertura integral a todas as crianças até aos 3 anos. Avançar no estabelecimento de um regime de preços máximos do combustível e na eletricidade e na fixação do IVA sobre a eletricidade, gás natural e gás de botija nos 6%. Avançar na revogação das normas gravosas da legislação laboral, nomeadamente quanto à caducidade da contratação coletiva, à desregulação dos horários, à precariedade. A propósito, ontem o Presidente da República promulgou a legislação laboral aprovada pelo PS, PSD e CDS. De forma crua, o Presidente da República veio dizer que tais malfeitorias se justificam porque, havendo sinais de crise económica, haverá que recorrer, mais uma vez, ao velho esquema de que serão os salários e a precariedade a variante do ajustamento de qualquer crise real ou hipotética. Garantir o lucro do capital,
sacrificando os salários e os direitos dos trabalhadores. Lá se vai o discurso do PS, PSD e CDS sobre a bondade desta legislação. Vão ter de explicar, particularmente aos jovens à procura de primeiro emprego, em todos os setores, em todas as profissões, que entrarão para o mundo do trabalho sempre em período experimental, de 6 em 6 meses, rodando sempre, com estatuto, salários e direitos menores, num quadro de precariedade legalizada, de horários desregulados, sem proteção da contratação coletiva. Vá, dizemos a estes partidos, digam a verdade aos jovens, aos desempregados de longa duração. Sim, digam que o Tribunal Constitucional, no passado, já considerou inconstitucional esta medida. Voltaram à carga, de uma forma inaceitável. Por parte do Partido Comunista Português avançamos já no contacto com outros partidos, com os Verdes, com o BE, para se apresentar a fiscalização da constitucionalidade destas normas. Mas nós, candidatos da CDU, temos de saber chegar aos jovens, alertando-os. Porque PSD e CDS e PS têm a consciência de que os jovens não sabem. Porque ainda estão na escola, porque estão na universidade. Não sabem deste autêntico golpe que visa atingir as novas gerações de trabalhadores. Pois nós não calaremos, responsabilizaremos, porque, de facto, se pensam que isto é bom para os jovens, vão lá explicar-lhe, vão lá dizer-lhe, e com certeza os jovens neste momento não sabem, mas hão de saber no futuro e lutarão para ter direitos nestas novas gerações. Está cada vez mais claro que o que está em causa na vida política nacional é a escolha entre 2 caminhos. Avançar no que se conquistou e responder aos problemas do país, ou andar para trás. É esta a opção que está diante dos portugueses em 6 de outubro, com a decisão do seu voto. Avançar no que é preciso fazer pelo desenvolvimento do país e pelos direitos dos trabalhadores e do povo, dando mais força à CDU, para afirmar e concretizar uma política alternativa ou andar para trás, retomando o percurso de retrocesso que no passado PS, PSD e CDS fizeram e não hesitarão em retomar. Os portugueses que querem garantir um caminho é o do aprofundamento dos direitos e rendimentos, o caminho de novas conquistas. Não encontram outra força política que dê mais garantia do que na CDU. Os portugueses que querem ter a certeza que o seu voto é para fazer avançar o país, apenas têm um voto seguro que o garante: o voto na CDU. O voto numa força que não trai, não dá o dito por não dito. A força que apresenta sempre soluções para servir os trabalhadores e o povo. A única força que em outubro de 2019, tal como há 4 anos, dá garantias que os interesses dos portugueses não serão hipotecados. E quanto maior for a sua força, mais certo e seguro estará o caminho para avançar. Pelas suas propostas e projeto para o futuro. Pela prova da sua ação e coerência política do passado, pelos candidatos que apresenta, a CDU é depositária da esperança de todos quanto querem dar força a uma política de ruptura com a política de direita, que em áreas nucleares permanece na governação do país. Contamos com candidatos que são gentes de verdade, de trabalho, de confiança, gente séria. Por isso e com segurança dizemos: vamos para estas eleições com a confiança e a convicção de que é possível dar um significativo impulso no reforço eleitoral da CDU e afirmá-la como uma força indispensável e necessária para fazer avançar o país e dar resposta à solução dos problemas do desenvolvimento de cada uma das suas regiões. Tarefa de grande exigência, camaradas e amigos. Tarefa difícil, porque os ventos sopram ao contrário. Mas esta CDU, por aquilo que fez nestes 4 anos, por aquilo que apresentou, propôs e conquistou, bem merece que o povo português encontre aqui uma força que não quebra, uma força que não se limita ao anúncio, mas que luta pelas suas propostas, uma força
que há 4 anos atrás, quando tudo parecia enrolado e perdido, mais uma vez teve uma palavra decisiva para encontrar a solução, encetando o caminho de uma vida melhor para Portugal e para os portugueses, repondo a esperança em muitos portugueses que já tinham pensado não ser possível. É com esta confiança, esta determinação, porque estamos do lado certo, que apelamos ao voto na CDU. Viva a CDU!